sucessivamente conforme for passando pelos confrontos e a grande final, que é na nossa casa, que é o Maracanã, né? Realmente é um jogo muito difícil, até porque todos os jogos da fase de grupo da Libertadores podem ser considerados difíceis, porque é o que determina realmente até onde que vai aquela vantagem do time do mando de campo. E eu acho que o primeiro jogo, né, a derrota para o Bolívar, não tem que ser um parâmetro assim para essa fase de grupos do Palmeiras, porque realmente foi um time muito diferente do Palmeiras, eram circunstâncias diferentes. Eu ainda acho que não havia tanta necessidade assim, realmente não sei se todo mundo concorda, mas não sei se realmente era tão necessário assim poupar todos os jogadores que foram poupados e entrar com um time completamente reserva para um jogo que, assim, o início da fase de grupos ela é muito decisiva para o campeonato, porque é onde você tem que conquistar os seus pontos para conseguir decidir o mata-mata em casa. Então, por mais que seja a fase de grupos, é onde decide se você vai fazer aquele jogo, vai decidir aquele jogo na sua casa ou não. Então, esse jogo é mais um jogo importante, mas assim, o Palmeiras ele é muito forte na Libertadores, tem muita história, tem muita experiência, então por mais que seja um jogo difícil, é um jogo que o Palmeiras vai com tudo e sabe que, por conta dessa derrota com o Bolívar, tem que entrar ligado o dobro, porque se juntar mais uma derrota, se novamente perder os 3 pontos, não é que fica uma situação complicada, mas não vai condizer com as outras temporadas que o Palmeiras vinha fazendo na Libertadores, acabando como líder do grupo e sempre decidindo até a semifinal na sua casa. Como você falou, pode terminar. Não, conclui, desculpa, eu achei que você tivesse terminado já. Só ia falar que eu comentei, né, que até o fim vai jogar em casa, que poderia jogar em casa, sendo o líder em geral, mas que, como você comentou, que o Maracanã, pelo menos, é um estádio conhecido, é um estádio que o Palmeiras tem costume de jogar e, inclusive, já jogou uma final de Libertadores. E agora vai jogar esse ano também. Uma final de Libertadores, vai de novo ser vai ser bicampeão de Libertadores no Maracanã, nosso tetra, e já ganhou um Mundial lá também. Só um time tem 2 títulos internacionais lá, Sociedade Esportiva Palmeiras. E nenhum carioca tem nenhum título internacional lá naquele estádio. O Palmeiras vai ter o seu 3º título internacional lá, se Deus quiser. Eu entendo quando você põe o questionamento de ter levado os reservas. E eu não posso discordar do Palmeiras na medida em que, há 5 minutos atrás, eu rasguei elogios ao núcleo de performance do Palmeiras. Certamente, isso veio lá de cima do núcleo de performance. E outro, o Palmeiras ganhou o Paulista. Você imagina, Isa? Você imagina se o Palmeiras vai jogar lá com os titulares? Tudo bem, eu não vou colocar o cenário mais pessimista. Ganha 3 pontos. Chega aqui baleado no domingo, não consegue render em campo, e acaba perdendo o Campeonato Paulista. Ou até poderia ganhar, mas indo para pênaltis. O quanto que a gente não ia sentar a madeira, o quanto que a gente não ia criticar, ia duvidar do elenco. Eu acho engenheiro de obra pronta, embora de verdade eu rechaço tudo que o nosso núcleo de performance e essa comissão decidem. Volta um pouquinho, eu não sei se você vai lembrar, se o Nino, se o Marcão, o pessoal que está assistindo com a gente, o Maledeto do Choque Rei no Allianz Parque, 2 semanas antes da final da Libertadores em Montevidéu. Ele entra com um time totalmente reserva. Ele entra com reserva do reserva como volante, dentro de casa para o São Paulo. Ali eu fiquei louco. Ali eu lembro São ainda, Paulo trabalhava jogando para não cair, Coste. Exato, e poderia ser a pá de cal. Eu saí de lá revoltado, cara. Eu cheguei lá no xixo falando para os caras, olha, na boa, agora eu tenho que criticar esse português, esse cara não entendeu ainda o que é o Palmeiras, a gente fala que ele é palmeirense, que ele não entendeu porra nenhuma, como é que o cara dá uma dessas? Aí depois você vai saber que o núcleo de performance, porque tinha mais um jogo contra o Fortaleza na semana seguinte, no sábado seguinte. Então o papo era, porra, entra com todo mundo, descansa contra o Fortaleza. Aí depois você vai entender que o núcleo de performance chegou e falou assim, olha, eles têm que descansar agora, eles precisam jogar contra o Fortaleza,
para chegarem em Montevidéu no ápice, porque é um estudo científico. Aí não é achismo, né? Então, talvez tenha rolado a mesma coisa com esse jogo em La Paz, e aí, paciência, perder ninguém gosta, né? E ainda mais o Palmeiras, nessa fase que está de bater recordes e mais recordes, cada vez se distancia mais, principalmente dos brasileiros, em qualquer comparativo de Libertadores. A gente sabe que jogar lá, eu nunca fui para La Paz, mas eu falei no dia do jogo, que eu conversei com o Pato, o vice-presidente da Mancha, ele estava lá. E ele falou, cara, aqui realmente não imaginava, mas eu estou passando mal. É muito louco. O seu peito fica, parece ter uma coisa apertando, o ar não vem, te dá tontura. Imagina jogar. Então, ganhou o Paulista, então eu acho que a gente pode passar esse paninho também para esse jogo. Entendo o que você diz, mas eu acho que a prioridade ali era ganhar o Paulista. E agora o Palmeiras tem condições de fazer 15 pontos, porque Deus está sendo tão bom com o Palmeiras que River e Flamengo também perderam seus jogos e só podem chegar a 15 pontos.